Olá, tudo bem? Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Esse é o segundo vídeo que nós estamos tentando realizar para lhe auxiliar, para lhe servir, para lhe ajudar no estudo da sua lição e também da Palavra de Deus, tá bom? Muita felicidade para mim estar aqui com dois amigos de muito tempo, da época de seminário. Aqui à minha esquerda tem o pastor Lucas Cassiano, que hoje serve aqui na Associação Rio Sul, no distrito de Comendador Soares. E à minha direita eu tenho o pastor Ricardo Trentino, que serve como pastor da Escola Adventista aqui do bairro de Padre Miguel, na capital do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor João Batista, eu sou auxiliar do Departamento de Publicações, e por uma questão assim de naturalidade, eu vou chamar os meus amigos de muito tempo pelo seu nome próprio, para que fique com um ar assim de classe de lição da Escola Sabatina mesmo, para que você também se sinta à vontade, para que você possa participar com a gente, tá bom? Então, para a gente poder começar, você sabe, eu sei, se você não sabe, então passe a saber, toda vez que nós vamos estudar a Palavra de Deus, nós começamos com uma oração. Eu quero pedir para o pastor Ricardo Trentino, meu grande amigo, para ele poder nos ajudar. Ricardo, você pode orar para a gente, por favor? Claro. Vamos orar então, do jeito que vocês estão. Vamos fechar nossos olhos e oremos. Querido Deus, pedimos nesse momento a presença do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para estudar a Tua Palavra e possamos encontrar verdades maravilhosas para que possa trazer esperança e certeza ao nosso coração. Amém. Cuide de nós e nos proteja, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Para dar continuidade, então, nós fizemos uma combinação aqui, um acerto, tá bom? O pastor Lucas, que é o nosso amigo, ele vai estar direcionando o estudo. Ele vai estar trazendo o guia. E aí nós vamos fazer comentários, ele também, para que nós possamos participar. Eu quero pedir para você duas coisas. A primeira, se você tiver dúvidas ou comentários a fazer, coisas a acrescentar, comente aí no vídeo. Está postado no YouTube para isso. Segundo, dê o seu joinha, né, como todas as pessoas pedem. Dê o seu like, faça seus comentários, compartilhe também para que outras pessoas tenham, para que assim nós possamos continuar fazendo vídeos para lhe ajudar. Essa é uma iniciativa para te servir, tanto nesse momento onde você está em casa, quanto vamos continuar também. Aproveitando, falando desse momento que você está em casa, desse momento onde as pessoas estão reclusas, nós temos aqui conosco um pouquinho de álcool gel. Não esqueça da sua prevenção, tá bom? Quero pedir ao pastor Ricardo. Ricardo, coloca um pouquinho de gel para a gente poder higienizar aqui as mãos e o ambiente. Também para deixar aí o recadinho para os irmãos, não esqueça do seu álcool gel. Esfregue bastante as suas mãos aí para que você possa, de maneira pontual, estar se prevenindo. É um momento muito importante para que nós comecemos também o nosso estudo. Pastor Lucas, fala um pouquinho, acho que eu já acabei falando demais. Então, por favor, nos dirija aí com esse estudo da Palavra de Deus. Bom, é importante também a pessoa que nos assiste saber que nós estamos seguindo o nosso guia de estudo, né? Esse daqui é o título Como Interpretar as Escrituras. Nós já estamos no nosso terceiro encontro e é importante a gente saber que nesse momento nós vamos ver ou enxergar a Bíblia da mesma forma como Jesus e os apóstolos enxergavam, né? Isso é muito importante porque Jesus ele é o nosso supremo modelo. Amém. E se a gente conseguir identificar por meio da revelação a maneira como ele olhava a Bíblia, a maneira como ele enxergava as coisas no mundo, se era através da Bíblia ou não, a gente vai poder seguir esse exemplo também. Então, acho que essa lição ela é fundamental para que a gente possa ter esse enriquecimento espiritual e seguir o exemplo de Cristo, né? Importante também, foi comentado aqui por nós anteriormente, e agora, né, vai ser, Cristo fazia da Bíblia a sua cosmovisão. O que é isso? É a forma de enxergar a vida, a forma de encarar o mundo. De acordo com aquilo que você acredita, com seus valores, com as suas crenças, você enxerga o mundo. Então, uma pessoa que acredita, por exemplo, na evolução, é muito pouco provável que ela acredite no relato do Gênesis. Alguém que acredita na palavra de Deus e na criação do mundo, com certeza vai acreditar no relato da palavra de Deus. Então, Cristo fazia da palavra de Deus a sua cosmovisão. Cristo fazia da palavra de Deus o seu óculos ou a sua lente para enxergar o mundo. E eu acho que essa é a primeira lição que nós podemos tirar do guia de estudo dessa semana. Ricardo. Sim. Inclusive, nós vivemos um sistema filosófico hoje conhecido como a pós-modernidade. E ela traz algumas características. Dentre elas está o descrédito das certezas e também o questionamento de qualquer tipo de autoridade. Então, se vivemos num sistema filosófico onde a mente das pessoas são formatadas para não estar sujeitos a autoridades, então nós teríamos um problema ao se aproximarmos do texto bíblico, dizendo que ele é a palavra final, é a autoridade sobre nossa vida. Então veja que a filosofia
do homem, do mundo, pode atrapalhar essa nossa aproximação do texto para entender como palavra final, palavra de Deus para nós. A gente vive na era da crítica, né, Ricardo? Então, acho interessante que a gente tem a mania de criticar tudo, né? Morreu o especialista, até é um termo que as pessoas usam em muitos artigos e livros, a morte do especialista. Antigamente, até é difícil usar essa palavra, parece que é muito tempo, né? Mas há pouquíssimo tempo atrás, os especialistas eram mais valorizados. Hoje, com a era da comunicação midiática, ou seja, com as redes sociais e tudo mais, as pessoas têm acesso aos conteúdos, às informações de maneira muito livre. Isso é bom por um lado, porque o conhecimento ele pode se tornar sem fronteiras, porém, isso é ruim porque todas as pessoas acham que podem saber de qualquer coisa. Então, a gente vive numa era onde existe muita informação sem conteúdo, existe muito conteúdo, mas existe muita informação sem conteúdo. Então, as pessoas podem se utilizar dessas informações para criar opiniões diversas sobre muitos assuntos. E, de repente, perder-se o senso de que existe alguém que sabe mais do que eu. Existe alguém que é uma palavra final, né? Que é a autoridade, né? Exato, que é a autoridade. Estamos doentes, geralmente vamos a médicos. Por quê? Eles estudaram, se prepararam, investiram numa carreira acadêmica para então terem o direito, né? Terem o dever também de nos orientar com relação à saúde. Então todo mundo que está doente vai ao médico para receber essa orientação, porque nós reconhecemos que ele sabe mais que a gente. E o conselho e a orientação que ele vai dar vai levar a gente para um caminho melhor. Assim é com a palavra de Deus. A gente precisa dessa orientação, a gente precisa dessa palavra final, porque Deus é o Criador do homem, Deus é o inventor da raça humana, né? E também da felicidade dele. Então, se a gente quer ser feliz, se a gente quer prosperar, se a gente quer ser pleno, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, porque assim a gente vai encontrar a tão sonhada e esperada felicidade. Lucas, aproveitando o gancho do João, então a forma como que Cristo olhava para as Escrituras, e os apóstolos também olhavam para a Escritura, serve de modelo para que nós possamos fazer também. Exato. Ok? Serve como base, serve como guia. Exatamente. É assim que a gente tem que olhar, como eles olharam, como exemplo. Bom, dada essa introdução então, vamos seguir o nosso estudo na parte de domingo. Aqui nós temos o título do Está Escrito, né? A gente vai entender agora a importância de enxergarmos a Bíblia como autoridade final, porque Jesus o fez assim também num período muito importante e crucial na sua vida, onde ele estava passando por uma tentação específica, né? Aqui o texto base que é usado é Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11. Nós temos ali a descrição da tentação de Jesus. Só para a gente contextualizar a pessoa que está assistindo, para que ela entenda também, Jesus ele acabara de ser batizado, a Bíblia diz que ele fora guiado e conduzido pelo Espírito até o deserto, para ele ter aquele momento de comunhão e intimidade com Deus, e lá temos a informação de que ele foi tentado por Satanás. Satanás se apresenta então e tenta colocar dúvidas a respeito daquilo que Deus já havia dito. E ele apresenta até um texto bíblico, né, João? Interessante, eu quero ler com você, vocês me permitem, vamos ler então a Bíblia. Vamos. Vai aparecer para você o texto então, para você poder acompanhar, mas o ideal é que você tenha a sua Bíblia também, confira, para que você possa acompanhar esse estudo. O verso áureo desta lição, a gente chama assim, é o verso que retrata melhor, ou que descreve, né, escolhido pelo autor do guia de estudos, como um verso que antigamente até as pessoas decoravam cada semana um verso. Né? É um verso que vai trazer a ideia central do estudo dessa semana, que é Mateus 4,4. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então foi bem colocado aqui pelo Lucas essa questão com Cristo. Cristo ouvira no batismo, 40 dias antes: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E agora todas as tentações tentam justamente deturpar a palavra de Deus. E nada mais é do que a obra do inimigo. A obra do inimigo é desfazer a obra de Deus. Deus nos diz coisas através da sua palavra, Deus nos orienta, Deus nos guia, e o inimigo ele usurpa, ele deturpa, ele destrói, ele confunde. E isso é o engano, isso é o erro. E é importante, Lucas aqui disse algo importante, a primeira tentação é uma tentação muito conhecida de todos, porque ela vai numa necessidade que nós todos possuímos, que é a questão da fome, uma necessidade muito básica. Cristo estava 40 dias sem comer. Já ficou 40 dias sem comer, cara? Só de olhar para mim vocês percebem que 40 minutos sem comer já me causa um pouquinho de confusão. Mas a questão aqui é que depois desse longo tempo, e eu queria só ressaltar um ponto, verso 1 diz, do capítulo 4 de Mateus, que foi o Espírito Santo que o levou para o deserto para ser tentado. Cristo precisava vencer.
porque a sua vitória é a nossa também. Naquele momento, Cristo então, fraco, porque apesar de ser Deus completamente, ele se revestiu da humanidade, era 100% homem também, ele fraco, com fome, Satanás então faz um pedido para ele, faz uma tentação, não um pedido, tenta ele. Se tu és o Filho de Deus, confirma então essa palavra, transforma essas pedras que aqui estão em pão. E Cristo usa um texto bíblico, você deve conhecer, né? Pode me ajudar, Ricardo. Cristo usa um texto bíblico, que é o texto de Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Verso 3. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, queria conversar com você um pouquinho sobre ele, para que a gente possa entender então tudo o que Cristo está fazendo. Tá bom? Vocês podem me acompanhar então? Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Isso. Até marquei aqui na minha Bíblia para facilitar. Tá? Eu não somente gostaria de ler o verso 3, mas eu também gostaria de ler com você o verso 2, Deuteronômio 8, verso 2 e 3, para que você pudesse entender o contexto. E o contexto é esse aqui, diz assim: você tem que se lembrar, recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então é interessante, porque esse texto aqui ele vai dizer o seguinte: você tem que se lembrar, você não pode esquecer, você tem que se lembrar. Lembrar do quê? Que o Senhor te guiou por esse período, foi o Senhor que te levou para o deserto. O Senhor te levou para o deserto com alguns objetivos. Primeiro objetivo, para que você pudesse reconhecer. Humilhação aqui, no sentido de reconhecimento. Quem é o Senhor para você? Qual é a sua relação com Ele? Ele é o Senhor da sua vida, a sua palavra tem peso para você. Segundo, para que você entendesse que tuas necessidades seriam atendidas. Porque, por mais que o texto diga para te humilhar, para te provar, para que você tivesse fome, porém, o Senhor te sustentou com maná. As necessidades apareceriam porque eram um povo, seres humanos, porém nada lhes faltou. Se você continua a partir do verso 3, o 4, o 5 e o 6, vai falar, por exemplo, das sandálias dos pés. Então, Cristo, no deserto, o que ele está fazendo? Ele está usando a palavra de Deus dentro do seu contexto. Ele não está simplesmente respondendo uma afronta do inimigo com o texto que lhe cabia bem naquele momento. Até porque o texto de Deuteronômio 3, ele fala o seguinte: o homem vai viver, né, não só de pão ele vai viver, porém de tudo que procede da boca do Senhor. E eu queria chamar a atenção para essa questão da boca do Senhor. O que é a boca do Senhor? A boca do Senhor é a sua palavra, aquilo que ele diz, e também por intermédio de quem ele diz. Esse texto aqui, pastor Lucas e Ricardo, me lembram muito o texto de Êxodo capítulo 3 e o capítulo 4. Por que me lembra? Porque no momento onde Deus se apresenta a Moisés, inclusive o autor desse livro que nós estamos lendo aqui, que é Deuteronômio, ele fala assim para Moisés: olha, eu vou pedir para você ir, eu estou te enviando agora ao faraó, você vai falar aquilo que eu te disser. E ele dá uma desculpa. Qual é a desculpa? Eu sou pesado de língua, eu não falo bem, eu não sou fluente. E o Senhor olha para ele, Êxodo capítulo 4, verso 10 a 12, estou resumindo aqui, olha para ele e diz assim, e faz uma pergunta, né, ela é retórica: quem é que fez a boca? Fui eu que fiz a boca. Quem é que faz aquele ver ou ouvir, ou aquele não ver ou não ouvir? E o que o Senhor quer dizer com isso? Fique tranquilo, Moisés, porque a tua boca a partir de agora passa a ser de quem? Passa a ser minha, do Senhor. E a partir daquele momento, eu quero que os amigos me ajudem aqui, os meus irmãos me ajudem nessa questão de um sinônimo. Eu encontrei o sinônimo do consagrar, no sentido de que Deus está separando. Deus está separando para si a boca do profeta, a boca de Moisés. Olha, é o conceito bíblico de santificação, exato, né? Que ele separa algo que é comum para um propósito específico, algo para algo sagrado agora. Exato. E o que eu acho legal? Deus está pegando a boca do homem, a boca que ele criou, a boca do homem, está falando, agora ela é minha, por quê? Porque você vai dizer aquilo que eu quero. E a sua palavra vai ser minha, porque é a minha palavra que vai estar na sua boca. E isso não acontece só nesse momento. Isso aconteceu de novo. Existem outros casos, você pode até comentar para a gente aí, para nos ajudar a lembrar. Um outro caso que eu lembro também, dessa atitude de Deus como um símbolo real de que a palavra do profeta era a sua palavra, então a palavra do profeta é a palavra de Deus, é a Bíblia.
em Isaías, na vocação de Isaías, no chamado de Isaías. Isaías vê Deus sentado no grande trono, ele vê muitos serafins, ele vê muitos anjos, miríades e miríades, e de repente ouve-se uma voz. E aí, ao olhar, na verdade a voz vem depois, me perdoe, ao olhar aquela situação, um anjo vai com uma tenaz, né, que... Tirado do altar? Exato, que é o que pega uma brasa viva, pega aquela brasa e voa na direção de Isaías e toca na boca dele. E ele diz que o pecado dele é perdoado, a iniquidade é tirada, com o mesmo sentido que o Lucas acabou de dizer, que é o sentido de separação, que é o sentido de consagração. Não num sentido místico, mas no sentido real. Agora você é meu. E o lábio dele é tocado e Deus faz aquela pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E agora ele está apto para ser a boca de Deus. O que Cristo está fazendo é justamente colocar o texto no seu contexto. Ele está pegando um texto onde o povo havia passado 40 anos no deserto. Cristo passou 40 dias no deserto. O povo é lembrado de que ele teve fome, mas ele foi sustentado por Deus. Cristo então pega esse texto de lembrança, de sustento e de provisão para combater a tentação, mostrando para o inimigo que quando nós confiamos na poderosa palavra de Deus, nós temos o sustento, nós temos a provisão. E eu queria até que Ricardo me ajudasse, eu tenho esse costume de falar muito, o porquê que isso é importante para nós, Ricardo. Pastor Lucas, me ajuda aqui. Por que é importante Cristo usar o texto dentro do contexto? O que isso mostra para a gente? Por que isso é importante para mim? E como esse exemplo deve impactar a minha vida? Eu acho que assim, é importante porque a gente vê logo em seguida, no próprio texto, que Satanás é como se ele dissesse assim: já que você quer usar a Bíblia, então vamos usar esse terreno. Ele pega um outro texto bíblico e distorce. Então, quando a gente tira a Bíblia do contexto... Assim, queima-roupa, né? Exatamente. Quando a gente tira o texto do seu devido contexto, a gente pode ter um pretexto para fazer qualquer coisa. Para, inclusive, influenciar pessoas para um caminho errado. Inclusive ser arma de Satanás, né? Exatamente. Então, você vê que a Bíblia ela deve ser estudada dentro do seu contexto, dentro da sua cosmovisão, dentro da sua devida autoridade, da sua esfera, mas sempre respeitando essas limitações, porque senão a gente pode estar deturpando uma verdade pura e cristalina para que ela se torne uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa. E é interessante a gente notar até mesmo que Satanás ele usa duas outras tentações, né? Sempre usando a palavra e Cristo rebatendo com a palavra, mas o que fica bem claro aqui é que Cristo ele tinha a certeza de que a Bíblia nos traz ali uma arma poderosa contra as tentações de Satanás. Amém. Isso até a gente pode até fazer uma comparação, lembrei agora aqui, lá em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da armadura do cristão. Aí ele faz ali uma comparação de uma armadura de um soldado romano e ele vai fazendo uma correlação com os atributos cristãos. Então, capacete é salvação, couraça da justiça, ele vai fazendo tudo. E o único instrumento de ataque que tem naquela armadura é a espada. E ele diz que a espada é o quê? É a palavra de Deus. Então é interessante, contra as artimanhas de Satanás, uma luta espiritual, a única arma que a gente tem é a palavra de Deus. Foi o que Cristo usou. Ele não usou o seu próprio poder para se defender naquele momento, ele pega a palavra de Deus e ataca Satanás e ali desarma as artimanhas. Se defendendo, né? Exatamente. Então são coisas que a gente pode aprender a se apegar à palavra de Deus e entender, ó, essa aqui é o instrumento que eu tenho nessa luta espiritual. Para me fortalecer espiritualmente, para desfazer as artimanhas de Satanás, para entender a vontade de Deus, é algo fundamental. Inclusive, ainda dentro desse contexto de nós nos apegarmos à palavra, entendermos ela dentro do seu contexto, Cristo, ele já nos alertou que nos fins dos tempos aconteceriam enganos. Então, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, no sermão ali escatológico, né, no sermão profético de Jesus, ele disse que se levantariam muitos falsos profetas, e quando ele coloca a questão que surgiriam falsos profetas, ele está dentro de um contexto de engano. Uhum. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós pegamos um texto e isolamos ele, tiramos ele do seu contexto, foi o que o Lucas comentou. Pode surgir diversas formas de interpretar que podem trazer muitos problemas para a prática da nossa vida. Exato. Então, quando nós pegamos o texto e entendemos ele dentro do seu contexto, então nós estamos vivendo de acordo com o que é a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele pegou o texto de Deuteronômio, essa ideia de entender de que a palavra
de Deus, ia suprir suas necessidades quando nós dependermos, E nesse caso, literalmente. literalmente, né? E então Cristo aplica isso contra Satanás, porque ele veio com a Bíblia, ele veio com a palavra de uma forma distorcida, fora do seu contexto, e Cristo então coloca no eixo ali, colocando a Bíblia como a forma correta de se praticar a palavra de Deus. Eu não quero nem me delongar muito, porque a gente já está avançado no tempo e a lição é tão rica, e eu quero fazer um link entre 2 pontos para a gente poder andar um pouquinho. Cristo só foi possível a Cristo fazer isso porque ele conhecia a palavra, porque ele estudava a palavra. As pessoas que não estudam, não conhecem a palavra, não vão ter esse tipo de oportunidade ou esse tipo de arma, né? O pastor Lucas, quando falou que Cristo atacou, na verdade ele se defendia, e a melhor defesa é justamente um posicionamento firme. E acabou dissuadindo ali as armas do inimigo, mas Cristo conhecia bem a palavra de Deus. Isso mostra que ele estudava. Por que isso mostra que ele estudava? Porque justamente quando a gente vai falar um pouquinho sobre Cristo e a questão da lei, que é Mateus capítulo 5, ali do verso 17 a 20, e depois em outras ocasiões que ele sempre tentam pegar Cristo de surpresa, sempre tentam colocar Cristo numa emboscada, sempre tentam amarrar uma situação com Cristo. Cristo ele conhecia bem a palavra e ele sabia utilizá-la. Isso mostra pra gente o quê? Que ele encarava a palavra como a palavra de Deus, né? A Bíblia, como palavra final nos assuntos, e que ele também, Cristo, a conhecia muito bem, ele estudava, Cristo tinha familiaridade, Cristo tinha intimidade com a Bíblia. E isso é importante pra gente. Muitas vezes nós queremos utilizar a Bíblia como Cristo utilizava, mas nós não estudamos como ele estudava. E eu não estou aqui falando de método, eu estou aqui falando de constância, de algo que é constante. O método de estudo da Bíblia, ele não é tão importante. O que eu quero dizer com isso? Estou aqui com 2 amigos que são teólogos como eu. Quero dizer que o método ele não é tão importante quanto que se vá a palavra de Deus. Não é à toa que ela foi escrita em histórias, não é à toa que ela foi escrita em narrativa. Porque, por mais que alguns assuntos sejam complexos, em sua grande maioria, a Bíblia está disponível para todas as pessoas. Legal, é interessante nessa fala aí o fato de Jesus ter que estudar, né? Algumas pessoas têm a ideia de que ele era o Filho de Deus, ele mesmo que pronunciou a lei, ele sabia, a parte divina de Cristo já sabia tudo. Não, a gente precisa entender que apesar de ser Deus, ele estava aqui revestido da humanidade. E nesse processo, ele precisou vir ao mundo e aprender. Jesus precisou aprender a andar, precisou aprender a falar, aprender a ler, aprender a tudo. E assim também precisou aprender a adquirir o conhecimento bíblico através do estudo. Exato. Bom, vamos seguir então? Sim. Lição de segunda-feira. Né? Lição na parte aqui, o guia de estudo na parte de segunda-feira vai falar de Jesus e a lei, né? Como é que Jesus ele enxergava a lei. E aqui aparece uma expressão que vai ser muito recorrente nos ensinos de Cristo, que é a lei e os profetas, né? Essa expressão aí, como é que a gente pode entender aí, o Ricardo, o João, como é que a gente pode entender essa expressão, os escritos de profetas? Inclusive, no nosso guia de estudo, vai dizer que Cristo, ele utiliza essa expressão, leis e profetas, para resumir todo o Antigo Testamento. Exatamente. Que eram as leis, os escritos e os profetas. Não? E Cristo, então, ele utiliza para falar acerca do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época de Jesus Cristo. Ainda não existia, né, o Novo Testamento escrito. Então, só tinha o Antigo Testamento. E Cristo vai dizer que ele não vem para acabar, revogar, né, abolir o Antigo Testamento, mas ele vem para cumprir. E essa ideia de cumprir, né, a palavra, né, que até então o que existia, o Antigo Testamento, traz a ideia de encher a medida. Cristo veio para poder vivenciar o Antigo Testamento de uma forma em que os líderes da época não estavam vivendo. Então ele veio cumprir, ele veio ensinar como que deve de fato viver a palavra de Deus. Exatamente. E essa questão de ensinar a viver a palavra é algo importante, porque a palavra que se tinha, como o Ricardo disse, era o Antigo Testamento. Essa é a palavra que se tinha. E Cristo a valorizou. Cristo demonstrou muito interesse por ela. Cristo fez dela o seu guia. Cristo viveu para segui-la, para cumpri-la, para lhe dar plenitude e sentido. E mostrar para as pessoas, para todos nós, que capacitados pelo Espírito Santo e movidos por Deus, nós podemos ser esses instrumentos. Mas para isso, o primeiro passo é conhecer a Deus. É impossível nós podermos ser como outros foram se nós não estivermos ligados a Deus através da comunhão da palavra.
Então eu acho que na segunda-feira, o que nós podemos ressaltar, assim, Cristo conhecia muito bem a palavra. Cristo, ele estudava a palavra e fazia dela seu guia. É muito comum hoje em dia nós vemos, por exemplo, o conceito de compreensão e aplicação separados, né? As pessoas, você pode perguntar, você entendeu? A pessoa entendeu, mas na hora de praticar ela não pratica. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, quando alguém entende, isso já implica uma prática. Isso já implica prática. Isso já implica um acontecimento, um fato, uma ação. Jamais a pessoa que entendeu, ela não vai praticar. Ou ela não entendeu, ou então ela não quer praticar de uma maneira assim negativa, ela se nega a aprender. É mais ou menos o caso com Mateus 22. Cristo, naquele capítulo, ele está sendo cercado por emboscadas, né? Primeiro os fariseus, depois os saduceus, percebendo que os fariseus tomaram ali, eu ia usar a palavra rasteira, mas Cristo não dá rasteira em ninguém, perdão, mas tomaram ali uma lição de Cristo. Não conseguiram pegar a Cristo da maneira que eles queriam. Eu não quero ser tão formal, quero tornar a lição comum, mas eles tentaram emboscar Cristo ia usar também, deu uma volta, mas entendo, Cristo deu uma volta positiva, tá bom? E saiu ali da cilada, né? Não é isso que aconteceu? E aí nesse momento, os saduceus, né? Os saduceus vêm, se aproximam de Cristo para enlaçá-lo. Interessante que a resposta de Cristo é muito boa. Me ajuda aí, a passagem é Mateus capítulo 22. Verso 29. Verso 29. Então vamos lá, pastor Lucas sabe de cabeça, amém? Mateus 22, 29. Me ajudem aqui com o contexto de vocês. A Bíblia ela deixa claro aqui nesse momento que os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Então, Mateus, ao escrever, ele deixa claro isso. Eles não acreditavam na ressurreição e chegam para fazer uma pergunta sobre ressurreição para Jesus. E aí ele pergunta assim, mestre, olha, tinha uma mulher, ela se casou e de repente o marido dela morreu. E foi cumprida a lei do levirato. O irmão, né? Aí vem a lei 7 irmãos. Vem um resgatador, então ele vem em casa, o irmão casa com ela, só que esse irmão morre e isso acontece por todos os 7 irmãos. E aí ele pergunta assim, e lá no céu, na ressurreição, depois que todo mundo ressuscitar, como é que vai ser isso? Ela vai ser esposa de quem? E é interessante a resposta de Jesus, verso 29, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É como se Jesus botasse a mão assim e falasse assim, eu não acredito que vocês estão me falando isso. Vocês estão falando uma besteira dessa porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem nem o poder de Deus, como é que ele age. Então, Jesus, ele meio que estava incentivando que eles tivessem um conhecimento mais profundo. E isso por quê? Se você me permite, só para a gente contextualizar. Os saduceus se diferenciavam dos fariseus justamente pela questão de qual porção da Bíblia eles acreditavam. Então, os fariseus acreditavam em todo o Antigo Testamento e os saduceus apenas nos 5 primeiros livros de Moisés. E se você se aperceber, no Pentateuco não há descrito nenhuma ressurreição. No Pentateuco não. Por mais que nós tenhamos informações bíblicas de que Moisés, depois de sua morte, foi ressuscitado, no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, não há um relato de ressurreição. Então, como eles só acreditavam nessa porção da Bíblia, isso limita a visão deles. Porém, essa porção da Bíblia relata um grande feito na história de Israel, que é a libertação do povo do Egito. Então, Cristo aponta justamente para essas duas questões. Olha, vocês não conhecem o poder de Deus. Se vocês lessem pelo menos a questão que vocês julgam dizer conhecer, vocês saberiam que o nosso Deus é poderoso o suficiente. Se ele livrou Israel das mãos dos egípcios, ele é poderoso também para reviver pessoas. E o segundo ponto muito importante, de certa forma, há aqui uma observação, há aqui uma repreensão. Eles precisavam crer nas Escrituras. E a gente já percebeu que para Cristo, Ricardo, as Escrituras eram todo o Antigo Testamento. Pentateuco, os profetas e os escritos, salmos e outros livros de poesia, ou livros que a gente chama de sabedoria. Nesse sentido, Cristo está dizendo para eles, por vocês limitarem a palavra de Deus, vocês conhecem pouco. Por vocês limitarem a palavra de Deus, vocês não conhecem nem o poder de Deus. Isso pode acontecer com a gente também. Inclusive, João e amigos, o que incorreu com os saduceus, deles acreditarem em uma única porção do que era a Bíblia da época deles, que era somente o Pentateuco, hoje nós temos pessoas que também vão querer determinar, Lucas, o que é a autoridade na Bíblia. Então, para eles, alguns livros da Bíblia têm a autoridade divina, mas outros livros não têm. E aí, por não conhecer a totalidade da Escritura, podemos correr num risco de ter a prática da nossa vida alterada.
E o que Jesus diz para os saduceus, vocês estão errando porque vocês não estão conhecendo a Escritura. E outra coisa, vocês precisam reconhecer a Escritura como palavra de Deus também. Exato. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Cristo, voltando aqui o take no deserto da tentação, quando Cristo fala está escrito, e ele menciona o está escrito no Antigo Testamento, Cristo está usando o Antigo Testamento como autoridade, como palavra. E Cristo reconhecia toda a Escritura como palavra de Deus. Então, eu e você não podemos incorrer no risco dos saduceus, de somente separar uma porção para dizer que ela tem autoridade e outras não. Aí vem a parte de terça-feira, já que a gente falou da totalidade das Escrituras. O nosso guia de estudo vai citar aqui um texto que é Lucas 24, é a passagem justamente em que Cristo já ressuscitou e ele estava agora dando provas da sua ressurreição. E aí conta o texto de que havia 2 discípulos indo para uma cidade chamada Emaús. E no dado momento da história, Jesus chega, se junta a eles e vai começar então a mostrar como que ele cumpriu tudo aquilo que havia sido dito lá no Antigo Testamento a respeito dele. E é interessante que Jesus começa a reconhecer isso mesmo que você falou, a totalidade das Escrituras. É importante a gente deixar bem claro aqui para o nosso amigo que a única porção bíblica que existia naquele tempo era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então, tudo que se havia como palavra de Deus era o Antigo Testamento. E Cristo vai mostrar em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia que ele tinha no momento, como que ele estava cumprindo isso. Eu acho isso bem legal porque Jesus ele veio justamente cumprir o que a palavra diz. Ele não veio fazer nada diferente. Confirma o que ele disse lá em Mateus 5,17, né? Que eu não vim mudar, não vim revogar, abolir, mas eu vim cumprir. E eu acho essa passagem muito, muito bonita e muito significativa com relação à autoridade de toda a Bíblia, isso no contexto da época de Jesus, o Antigo Testamento, que Mateus 24, verso 27, Jesus fala que começando Lucas, capítulo 24, verso 27, que começando por Moisés, e aí Cristo vai discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Então Cristo vem desde Moisés, ou seja, vem lá dentro do Pentateuco, e ele vem discorrendo em todas as Escrituras com relação às profecias que apontavam para ele, porque a indagação até então desses discípulos, que eles não sabiam que era Jesus, você não está sabendo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Então Jesus vem pontuando tudinho, o Antigo Testamento todo, as profecias, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um cumprimento na vida dele, que Jesus era o cumprimento de tudo que estava nas Escrituras. Então eu acho muito significativo sobre essa questão da totalidade da autoridade da Bíblia, né? Porque toda ela aponta para Jesus. E o próprio Cristo falou isso, João 5,39. Porque no finalzinho do verso ele fala, examinar as Escrituras. Elas testificam. E ele fala no finalzinho, elas testificam de mim. Então a Bíblia fala de Jesus. Então tá aí a fonte da autoridade bíblica, de toda a Bíblia. Ela fala de Jesus e Jesus aqui discorre dele mesmo em toda a Escritura, explicando para os discípulos a tristeza que eles estavam sentindo acerca da perca do mestre. Isso é legal porque lá na lição passada, nosso último encontro, a gente falou sobre 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura, lembrar, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda ela, não existe uma parte melhor, mais inspirada, outra mais santa. Não, toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a nossa educação a respeito de Cristo, né? Falando de Escritura, eu acho importante agora fazer uma consideração que eu já queria fazer, vocês precisam me ajudar naqueles exemplos que a gente conversou. Que Cristo está andando com os discípulos. Tem Cleópas e Simão, que são os discípulos descritos ali em Lucas, tá? Eles não eram nenhum dos 12, mas também eram seguidores de Cristo. Eles se aproximam, então Jesus se aproxima deles, na verdade, e o texto fala que eles estavam impedidos de ver, né? Tudo isso por quê? Porque houve uma confusão de como eles entendiam a palavra de Deus. Eu quero pontuar com você agora algo interessante, importante, que de maneira assim geral, a Bíblia tem 2 tipos de texto, tá? Não estou falando de qualidade, nada disso. A Bíblia tem 2 tipos de texto. Os descritivos, eles vão descrever coisas, e os prescritivos vão prescrever. Então vou dar um exemplo. Descrever é olhar uma coisa e descrever. Veja que exemplo pontual, né?
Maravilha. E prescrição é o que o médico faz. Ele prescreve um remédio, ele orienta, ele aconselha. É algo normativo. Exato. Isso. Você Ou precisa executar aquilo ali. Exato, para simplificar, diz tem que fazer. Muito bem. Os antigos em Israel, eles tiveram essa confusão, né? Permitiram que essa confusão fosse ocasionada. A Bíblia, quando vai falar do Messias, ela sempre tem textos do tipo, ele sofreria, ele morreria, Isaías 53. Mas também tem textos a partir de Isaías 54 que fala do futuro glorioso de Sião, em 55 da graça para todas as pessoas, e do 56 em diante falando de muitos aspectos ali de como seria a nova Jerusalém, nem no sentido de nova Jerusalém celestial, mas na nova terra, a terra prometida, falando de um fim escatológico, falando de um momento escatológico lá no final. Essa falta dessa distinção, essa falta dessa separação trouxe confusão. As pessoas esperavam para a primeira vinda do Messias algo que só seria realizado depois. É por isso que em Atos capítulo 1, no momento que Cristo vai ascender aos céus, qual é a pergunta que eles fazem no verso 6? É agora que vai restaurar a sorte de Israel? E não é agora. Cristo responde para eles, não te compete saber dessas coisas, vocês precisam saber de outras coisas que foram deixadas para vocês. Um exemplo, quero a ajuda de vocês para isso, participem me ajudando, um exemplo clássico de coisas que foram descritas e não prescritas, por exemplo, é a poligamia. Me ajudem aí um pouquinho. O que é a poligamia? Poligamia é o ato da pessoa ter mais de uma Esposa, né? mulher como esposa, né? Mais de um companheiro E ou a gente pode companheira. considerar como loucura, né? De fato, é uma loucura. E aí a gente pode pontuar o seguinte, na Bíblia há casos de poligamia, sim ou não? Sim, Sim. bastante. Citem aí para mim, cada um cita um, por favor. O primeiro descrito... Abraão, Não, tem. o primeiro descrito na Bíblia é Lameque, Sim, né? Lameque, já Perfeito. Já diz que era polígamo. Né? Exatamente. Tomou 2 mulheres. E aí parece que ele que estreia. E depois dali vira moda e parece que todo mundo quer seguir. Jacó. E isso em algum momento também é inserido dentro do povo de Deus. Aqui, Abraão, Não porque Deus tenha normatizado ou permitido ou aprovado isso. ou aconselhado. Mas a Bíblia, como você está falando, ela Descreve. está descrevendo algo que ocorreu. E nem sempre é o que Deus aprovava. E o fato de estar descritivo não quer dizer que nós temos que praticar. Exato, é isso que eu ia te perguntar agora, Ricardo. Dentro, por exemplo, Abraão e a sua poligamia, né? Ele teve Sara e depois teve Agar. Qual o problema que foi gerado com isso? De forma breve, que a gente já está bastante tempo, né? Ele teve 2 nações, né? Dois descendentes. Conflitos de ali. alianças, né? Exato. O E fato aí- dele ter tido essa outra mulher, houve não só o problema também familiar, mas a gente percebe depois nas escrituras A descendência, que a houve descendência houve conflito de nações por conta Exato. disso, né? A gente podia citar outros exemplos, mas eu quero chegar ao ponto do seguinte. Essa atitude ela é muito maléfica. Por isso Deus não a normatizou, nem prescreveu. Ela chega ao ponto, chamar a sua atenção, para os últimos livros históricos da Bíblia, que são Esdras, Neemias e Esther. Em Neemias é contado para nós que quando o povo retorna do exílio e eles se chegam lá, além da poligamia, que também é um tipo de julgo desigual, era praticado o julgo desigual direto, ou seja, eles casaram com pessoas fora de Israel. Então era considerado para Deus também um tipo de adultério. A que ponto ele teve que chegar? Ele chegou ao ponto, Neemias, de pedir para esses homens, de ordenar que esses homens despedissem suas famílias, mulheres e filhos. E isso causa, assim, choque em muitas pessoas. Mas esse texto, Ricardo, é aqui que eu quero chegar. Ele não é prescritivo, não é isso que Deus nos pede para ser feito. Ele está descrevendo aquilo que podia ser evitado se nós seguíssemos a sua palavra. Tanto que o mandamento 7º diz, não adulterarás, se referindo às relações humanas. Então, essa questão é muito importante. Eu imagino Cristo agora no caminho de Emaús, ele mostrando para as pessoas, olha, sabe o cordeiro que era sacrificado na Páscoa? Ele era um símbolo meu. Aquilo era uma descrição do que aconteceria comigo. E a partir do momento que eu, como cordeiro de Deus, morri em lugar de todo o ser humano, ele não é necessário mais para simbolizar, ou para ensinar, ou para ser uma oferta pelo pecado. Em nenhum momento Cristo está dizendo que aquele tipo de situação foi abolida, irmãos. Porque, na verdade, ela foi transferida. Ao invés de um santuário terrestre, nós temos agora um santuário celestial. Ao invés de um sacerdócio levítico, nós temos um sacerdócio messiânico, um sacerdócio de Cristo que intercede por nós. Mas aquelas descrições que aconteceram no Antigo Testamento com relação ao santuário não são mais necessárias. Mas o que é prescrito para a gente hoje? Nós podemos achegar com confiança ao trono de Deus, porque nós vamos encontrar graça. Então é nesse ponto que a Bíblia faz essa diferenciação. Aquilo que é descritivo e aquilo que é
prescritivo. Mas vamos avançar que já tem quase 40 minutos de lição e a gente ainda não conseguiu chegar na sexta-feira. Bom, a parte aqui do nosso guia de estudo na quarta-feira vai falar de Jesus e a origem e a história da Bíblia. Aqui é interessante a gente notar que Jesus ele enxergava a Bíblia como uma fonte histórica confiável. Ele olhava para trás e percebia que os relatos que estavam descritos na Bíblia, eles eram verdadeiros. Não era algo invenções de fábulas, não era algo que foi isso aqui, aconteceu, mas não foi bem assim. Ele enxergava que era de fato verdade, verídico, a palavra de Deus era algo confiável. E se Cristo enxergava assim, ele é o nosso modelo, a gente também precisa olhar para a Bíblia como um relato confiável também. Cristo, inclusive, cita o dilúvio. Isso. Cristo, ele cita o dilúvio como um exemplo. Né? Fala de Noé com realidade. Exatamente, ele fala da realidade do que aconteceu com Noé, o que aconteceu com os antediluvianos, né? E o que vai acontecer com o povo futuramente se eles não crerem na palavra. Exatamente, além de fazer um link com o passado, ele faz com o futuro. Com o futuro. Ele convida as pessoas a ler o passado, olha, lembra de Noé? Agora, que é real, vai acontecer com você exatamente. Também. No futuro vai ser bem parecido. Eu deixei uma mensagem com Noé, ele pregou, as pessoas não acreditaram e veio o dilúvio. Ou seja, eu tenho uma palavra. Aqueles que não acreditarem também vão perecer, assim como os antediluvianos, aqueles que viram antes do dilúvio também pereceram. E isso mostra um outro ponto, Ricardo. Um insight maravilhoso. É a mesma palavra. Essa frase que você disse é maravilhosa. É a mesma palavra. Por isso ele pode usar esse exemplo. Porque a palavra de Deus ela não mudou. Ela continua confiável. Ela continua a autoridade final. E esse exemplo também que ele está dando. A minha palavra foi palavra final para Noé. Sabe o que aconteceu? Eles não acreditaram. Estavam desapercebidos, fingindo que nada ia acontecer. Quando as coisas aconteceram, foram pegos de surpresa. Aí ele diz, sabe o que vai ocorrer no futuro? Mesma coisa, ela continua sendo palavra final, as pessoas não creem e vão ser pegas desapercebidas também. Eu acho que a aplicação para nós hoje é porque assim, muitas pessoas também leem a Bíblia, elas estudam a Bíblia, como foi dito já, mas elas não estudam como a fonte verdadeira de Deus. Estudam ali como uma fonte histórica, como uma literatura qualquer. Uma literatura. Então Jesus ele estudava e ele convidava as pessoas a entender, a interpretar e aplicar aquilo como verdade de Deus, como uma verdade histórica, né? Bom, avançando então, na parte de quinta-feira aqui no nosso guia de estudos vai falar como é que os apóstolos enxergavam a Bíblia. Como é que a gente pode entender isso? Você já citou um texto clássico aqui, né? 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, já mostra a visão que ele tinha da palavra. Foram nos dados outros textos aqui, e de uma forma assim breve para resumir, os apóstolos confiavam na promessa de Deus, eles confiavam na missão eles praticavam a missão que foram confiados a eles, e eles então, eles viviam baseados nessa palavra. Eles, na verdade, eram a extensão dessa palavra, porque baseado no Antigo Testamento, que para eles não tinha essa diferenciação, era só a Bíblia, eles deram continuidade como testemunhas oculares agora do ministério de Cristo. Então eles confiavam naquelas promessas, eles viram o cumprimento daquelas promessas em Cristo e confiaram então que eles também cumpririam. Eles foram ao mundo com a palavra de Deus como base, com a palavra de Deus como firmamento, com a palavra de Deus como guia para as suas ações. Então isso é importante para nós percebermos que a palavra de Deus ela era reconhecida por Cristo e pelos apóstolos como firme fundamento e deve ser para nós hoje também. Sim, não, inclusive tem no nosso guia de estudo a passagem de Gálatas capítulo 3, ali ele vai citar o verso 8, que diz assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então, veja que Paulo, ele enxerga a escritura, o evangelho em Abraão, ele valida o Antigo Testamento, e Paulo escrevendo, que é o Novo Testamento, a gente percebe agora a união do Antigo com o Novo Testamento, essa palavra final. O que Paulo está dizendo é que, assim como Abraão creu e foi justificado, se nós crermos, nós também seremos, e qualquer um, porque ele está falando dos gentios, também será justificado. Então, o Evangelho que foi dito lá, que Abraão creu e que nós estamos crendo hoje, nós receberemos também as mesmas recompensas do que a palavra de Deus diz, que é a salvação pela graça em Cristo Jesus. Eu penso naquele texto de Pedro, me ajudem aqui, é 2 Pedro 2,9. Vamos. É 2 Pedro 2,9, se não me engano, que ele também faz essa ponte com o Antigo Testamento, ratificando aquilo que fora feito um pouquinho antes do Sinai. Não, é 1 Pedro, perdão. 1 Pedro 2,9, quando ele chama ao novo Israel de raça eleita, sacerdócio real e nação
santa. E fala da exclusividade, que é um texto de Êxodo 19, versos 5 e 6. Êxodo 19 é muito importante. É o dia que Deus se apresenta a Moisés e fala, se prepara. Na Bíblia é a contagem inclusiva, né? Então daqui a 3 dias, ou seja, hoje, amanhã e depois, eu vou aparecer para você no Sinai. Eu vou fazer aliança com vocês. Se purifiquem, porque daqui a 3 dias eu vou aparecer para você. E aí ele usa esse texto, se vocês me obedecerem diligentemente, vocês ouvirem a minha voz. Se vocês forem fiéis, vocês vão ser uma nação santa, vocês vão ser sacerdócio real, vocês vão ser raça eleita. O que aconteceu ao 3º dia no Sinai? Cristo vem, Deus aparece, Cristo, e entrega para eles as 10 ordenanças, né? Ou seja, os 10 mandamentos. Eu pensei no termo em inglês. Os 10 mandamentos. Não sei porquê, mas eu pensei no termo em inglês. Os 10 mandamentos. E a partir daquele momento, eles vão receber algumas outras orientações e vai ser feito um pacto, em Êxodo 24. Vai ser feita uma aliança. E eles se devotam a Deus, então eles reconhecem a soberania de Deus para segui-lo. E isso é importante para nós, porque foi justamente nesse momento que essa palavra foi dita. E Pedro agora, muito tempo depois, Pedro vai escrever essa carta dizendo, vocês ainda são aquele povo. Vocês ainda obedecem aquelas leis e aquela palavra. Por isso é necessária essa sensibilidade de saber o que é aplicável ou não, né? Com relação àquilo tudo, aquele serviço sacrificial todo não é mais necessário, justamente porque a Bíblia diz que não, está prescrevendo que não. Então eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus, eu preciso continuar sendo diligente na busca pelo Senhor, para que eu possa fazer parte desse povo. Eu quero fechar minha contribuição justamente pontuando isso. Para sermos povo de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. E essa comunhão, não existe outro meio. Nós estamos aqui gravando um vídeo para que as pessoas possam ter acesso a algumas considerações a respeito da palavra de Deus. Mas não existe outro meio de ser povo de Deus a não ser pela sua palavra. A não ser pela sua palavra. Eu me recordo aqui de Mateus 7, 21 a 23, que diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse faz parte do povo de Deus. E a vontade de Deus ela está expressa na sua palavra. Para sermos povo de Deus, precisamos cumprir a palavra de Deus. Eu acho interessante, você falou aí em algum momento que os apóstolos, os discípulos e o próprio Jesus enxergavam a palavra de Deus como firme fundamento. Isso é importante para nós hoje, porque isso quer dizer que hoje, se eu fizer a interpretação correta, se eu fizer a comunhão, a conexão correta com a palavra de Deus, eu vou encontrar aqui fundamento para todas as decisões da minha vida. Quando eu for arrumar um emprego, eu vou buscar, será que isso aqui é da vontade de Deus? Quando eu for constituir uma família, será que isso aqui está baseado? A palavra de Deus tem que ser meu firme fundamento também, em todas as áreas da vida. Quando eu estiver passando por alguma dificuldade, alguma tentação, provação, da mesma forma como Cristo fez lá no passado, eu preciso também chegar como firme fundamento. Sim, inclusive, Lucas, eu acho que nessa linha aí é o que Paulo também vai argumentar lá em 2 Timóteo, que ele fala que toda Bíblia inspirada, e ela é útil para educação, para correção, repreensão. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é útil única e exclusivamente para questões doutrinais. Mas a palavra de Deus, ela é muito útil para a nossa vida, para nossas ações, o nosso comportamento. Perfeito. Ela também é palavra para nos guiar na nossa vida pessoal. E não somente é palavra para determinar o que é doutrina certa e errada. Então eu acho isso muito belo também, que Cristo deixa para nós, né? A gente utilizar a palavra dele como a nossa regra de prática, né? Será que eu devo usar isso? Será que é da vontade de Deus? Como é que eu vou saber? A gente vai para a Escritura, a gente vai orar, vai estudar para saber se isso é da vontade de Deus ou não. Eu prometi que essa ia ter uma participação, mas eu gostaria de participar novamente. A gente comentou ontem, eu e o Lucas estávamos aqui comentando sobre o que é importante. Todos os conceitos morais, eles podem ser organizados assim, para que as pessoas entendam de maneira didática, em 3 camadas: valor, princípio e regra. Porque os valores, eles são inatos, naturais e são morais. As pessoas, querendo ou não, elas reconhecem o valor, elas podem até negligenciar, né? Isso baseado na pessoa de Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, do 18 ao 20. Então, por exemplo, o valor do amor é um valor que todas as pessoas reconhecem. Até maus, eles amam alguma coisa, mesmo que sejam coisas ruins. O princípio do amor foi muito bem exemplificado por Cristo, quando ele diz, olha, naquele mesmo capítulo 22 de Mateus, quando os fariseus percebem que os saduceus perdem, dando continuidade,
o intérprete da lei se coloca de pé e fala, então me diz, o que é mais importante na lei? Jesus fala para ele, não existe o mais importante, né? Mas os princípios são amar a Deus todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, para exemplificar isso, para tornar palpável, para fazer com que aquilo que o Ricardo falou, regra de prática, regra de fé, foram dados então, por exemplo, os 10 mandamentos, que nada mais são do que a concretização do valor do amor, que é a própria pessoa de Jesus, do princípio que vem desses valores, que é amar a Deus e ao próximo, e as regras. Os 4 primeiros mandamentos, né, não ter outros deuses, não adorar imagens, não levar o nome de Deus em vão, e lembrar do dia de sábado porque ele é digno da nossa adoração e santificação, e quando eu falo digno eu estou falando de Deus, porque Deus é digno dessa adoração e santificação, lidam com o relacionamento com Deus. Como então demonstrar amor, como praticar amor, como viver amor, não tendo outro Deus além dele, não adorando feituras. Pode participar, a maior forma de demonstrarmos amor para com Deus é obedecendo, é isso. Exato. E como? Exemplificando, e Deus torna a coisa muito mastigada, né? muito praticável. Não ter outro Deus, não adorando nada que tem feitura de mão humana, que nada possa disso. se colocar no lugar dele. Exato, ele é Deus, para a nossa felicidade. Não levar o nome dele em vão, ou seja, não levar com leviandade as coisas que estão ligadas a Deus, e ter esse momento de adoração. E é interessante que Deus ele restringe esse momento. Ele não restringe no sentido de limitar, mas ele restringe no sentido de marcar. É aqui que eu quero que você me adore. Nesse dia eu quero uma adoração especial, que é o sábado. Então, se é assim que Deus entende que eu represento, que eu devo viver, é assim que eu devo fazer. E os outros 6, como nós sabemos, é um relacionamento com o homem. É um relacionamento direto com o próximo. Primeiro, começando em casa. Não há como eu ser alguém na rua se eu não sou em casa. E segundo, praticando aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Eu não quero que ninguém me mate, assim eu também não mato. Eu não quero que as pessoas me traiam, assim também não traio. Eu não quero que as pessoas furtem as minhas coisas, eu também assim não furto. Eu não quero que as pessoas mintam a meu respeito, eu também não minto. Eu não quero que as pessoas cobicem o que eu tenho. É porque eu particularmente tenho pouquinha coisa, né? Mas eu também não devo cobiçar para que a inveja, para que a cobiça, que é o pecado original, né, não no sentido católico, mas no sentido de que eu mesmo sou culpado das minhas ações, possa reinar em meu coração. Então, o valor, ele só é encontrado, o princípio, ele só é encontrado quando eu conheço a palavra de Deus. Nem tudo, Lucas e Ricardo, para a gente poder fechar, se vocês me permitem, está sintetizado assim na palavra de Deus. Os 10 mandamentos são um privilégio, Deus pegou e sintetizou, é isso que eu quero. Mas tem outras coisas que são porções de história, que são porções de lições morais. Para isso eu preciso conhecer. Sem esse conhecimento, eu não consigo avançar. E eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estar em relacionamento com a Bíblia. Para saber o que eu posso praticar. Exato, não só o que eu posso praticar, mas a forma de viver, como olhar para o mundo, como encarar a realidade. A Bíblia tem que ser a ótica, a Bíblia tem que ser a janela pela qual eu vejo a realidade, eu vejo o mundo. E foi isso que Cristo, os apóstolos fizeram. Eles enxergavam o mundo como se a lente para viver fosse a Bíblia. A partir da Bíblia, eles entendiam tudo aquilo que eles precisavam ser e fazer. Para a gente encerrar, aqui na parte de sexta-feira do nosso estudo, tem um resumo aqui, e eu gostaria de ler de modo bem breve o primeiro parágrafo. Diz assim: os homens, essa é a problemática, o que acontece hoje. Os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus e mais sábios até mesmo que o próprio Deus. Em vez de firmar seus pés no fundamento inabalável, né, que é a Bíblia, e pôr tudo à prova a palavra de Deus, a palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza, e essa palavra não concorda com as suas ideias científicas. Ela, então, é descartada como indigna de crédito. Então, a gente percebe que esse é o problema que acontece hoje. E se você enxergar que a Bíblia ela foi tomada pelo próprio Cristo e pelos apóstolos, pelos discípulos, como a verdade de Deus, um firme fundamento, nós vamos também estar aptos a viver a plenitude da vontade de Deus, assim como eles viveram. E o meu desafio para você hoje é que você também procure enxergar na Bíblia, assim como foi dito aqui, o firme fundamento de Deus e a ótica pelo qual a gente vai enxergar e vai medir as nossas ações para com o mundo. Esse é o nosso desejo, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até logo. Não esqueça de você poder dar um link, ali, um like, na verdade, compartilhar. Não esqueça também de deixar seus comentários para que você possa interagir com a gente, para que a gente possa talvez produzir mais vídeos aí, que você possa também estar
em contato conosco. Deus te abençoe. Foi uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Que Ele abençoe a cada um. Um abraço.